Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez nos encontramos aqui na Tua casa, meu Pai, para fazer menção do Teu nome, Senhor, para buscar mais conhecimento da Tua parte. Que Teu Espírito, meu Pai, venha sobre nós e venha nos revestindo de autoridade, de sabedoria e de graça nesta noite, Pai. Fala o nosso coração, nos dá um estudo abençoado, Pai. O Senhor vem nos ensinar coisas eternas, coisas divinas, coisas da parte do Senhor para o crescimento espiritual da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa trajetória cristã. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós lemos o texto que eu queria que você abrisse, podemos assentar, no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós concluímos essa parte da questão do princípio criacional a fasear. Amém? Princípio criacional a fasear. Nós começamos a falar a respeito da criação dos anjos e a rebelião de Satanás em Ezequiel, capítulo número 28. Nós tomamos por base para a meditação. E fica uma pergunta na nossa mente. Quando Satanás foi lançado fora da presença de Deus, quando ele foi expulso da presença de Deus, aonde ele foi lançado? É o que muitas pessoas se perguntam. Algumas pessoas vão dizer que quando o diabo foi expulso da presença de Deus, e houve batalha no céu e ele foi expulso, nós vamos ler esse texto no instante. Alguns dizem que ele foi lançado na terra, né? E com a queda de Satanás a terra foi destruída. Mas essa interpretação ela tem alguns problemas, alguns equívocos nessa interpretação em dizer que Satanás foi lançado na terra. Outros vão dizer que Satanás foi lançado no inferno, né? Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que ele foi lançado em uma dimensão espiritual abaixo do terceiro céu. Lembra que eu ensinei a vocês que tinha o terceiro céu, onde tem o Monte Sião, aqui era o Éden, onde tinha as árvores, o jardim. Deixa eu colocar as árvores para que você entenda. Aqui era o ministério dele de vir subir até o trono de Deus, com as pedras afogueadas. Ele exercia o ministério de subir até o trono. Quando ele é expulso da presença de Deus, ele não é lançado no inferno. Grave isso na sua cabeça. Satanás não é lançado no inferno. Ele não é lançado na terra. Por que ele não é lançado na terra? Vamos refutar primeiro logo essa questão do diabo ter sido lançado na terra. Em Gênesis capítulo número 1, verso 2. Abra a Bíblia aí para nós ler esse versículo rapidinho. Gênesis capítulo 1, verso 2. Quem achou esse texto e puder fazer a leitura? Alguém achou? O que é que diz aí? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos a terra sem forma e vazia no meio das águas, ok? E o Espírito de Deus, fazendo a obra incubadora na terra que está sem forma e vazia. Isso é o estado da terra. A palavra que está aí, sem forma e vazia, no original do hebraico é tohu vabohu. Repita comigo, tohu vabohu. Que significa sem nada e sem ninguém. Diga comigo, sem nada e sem ninguém. Ora, se a terra está sem nada e sem ninguém, como que Satanás foi expulso daqui e foi lançado aqui? Se o próprio versículo vai dizer que a terra está sem nada e sem ninguém, e a única coisa que tem é a terra sem nada e sem ninguém no meio das águas, e o Espírito fazendo a obra incubadora para poder receber essa terra que está sem nada, sem ninguém, que está aí na sua vida, sem forma e vazia, receber o verbo da palavra criadora de Deus, que vai colocar ela a passar a ter uma forma, a passar a ter alguma coisa dentro dela.
Então, só esse versículo aí, ele já deixa claro para nós que essa ideia de que quando Satanás é expulso da presença de Deus, ele é lançado aqui na terra, essa ideia já está errada, ela já está descartada, porque o verso 2 já diz que a terra estava sem nada e sem ninguém. Então, se Satanás não é lançado quando ele é expulso da presença de Deus na terra, se ele não é lançado na terra, onde que ele é lançado? No inferno? Também não. Me pergunte por quê? Por quê? Porque o inferno até hoje está vazio. Até hoje o inferno está vazio. E aí você vai encontrar crentes sem sabedoria, sem conhecimento da palavra de Deus, que você vai para o inferno se você morrer agora. Deus me levou lá no inferno e eu vi pessoa lá, aquele tremendo mentiroso. Todos esses que diz, Deus me levou no inferno e eu vi pessoa lá no inferno, todos eles, eu vou repetir isso aqui, e que fique bem claro, todos eles são falsos profetas, porque está falando fora da palavra de Deus. Não tem ninguém no inferno, nem o diabo está no inferno. Nem Satanás está no inferno. E nenhum ser humano foi lançado no inferno. Porque os primeiros a inaugurar o inferno vai ser o anticristo e o falso profeta. Onde está isso? Em Apocalipse. Vamos ler esse texto? Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. 19, verso 20. Então, Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Quem achou esse texto? Então, Apocalipse 19, verso 20 está falando de Jesus vindo. É a volta de Jesus com poder e glória. Jesus está vindo com a igreja, com seu exército de anjos, para a batalha do Armagedon, para livrar Israel do exército do anticristo, que é a besta que está aí no texto, que está vindo contra Israel com o seu exército, cercando Jerusalém, para acabar com o povo judeu. E Jesus vem como libertador do povo, ok? E o versículo de número 20 vai nos mostrar Jesus vencendo o anticristo e o falso profeta com o seu exército. O que é que diz aí no verso 20? Quem achou o texto pode ler para nós. Apocalipse 19, verso 20. Alguém achou? Diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Isso. E adoraram a sua imagem. Isso. Estes dois foram lançados vivos no Arde, no lago de fogo e de enxofre. Isso. O lago de fogo e de enxofre, que esse daí é o verdadeiro inferno. O que é que diz o texto? Esses dois foram lançados vivos aonde? No lago de fogo, no inferno, que é a tradução correta para esse texto. E esse lago de fogo é o inferno. E eles, o falso profeta e o anticristo, serão os primeiros a inaugurar o inferno. Não tem ninguém no inferno. Bota uma coisa na sua cabeça. Não tem ninguém no inferno ainda. Ok? Ninguém ainda está no inferno. Quem vai inaugurar o inferno é o anticristo e o falso profeta. Eles serão inauguradores do inferno. 1000 anos depois, os ímpios ressuscitarão para ser julgados no trono branco, e eles serão lançados no inferno. Os ímpios vai depois. Quer ver o texto? Vamos ver. A prova que o inferno está vazio. Quem inaugurou o inferno? O falso profeta e o anticristo. Se você ler o Apocalipse capítulo de número 20 agora, Apocalipse capítulo de número 20 e verso 4. 20, verso 4, diz bem assim: Imediatamente vi os tronos,
e os que se assentavam sobre ele. E foi dado-lhes, a esses que se assentaram no trono, poder de julgar. E vi também as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, e a todos que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, nem aceitaram receber a sua marca na sua ponta ou sobre a sua mão, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. Os demais mortos ímpios não reviveram, até que se cumprisse os 1000 anos. Então no verso 4 nós temos a ressurreição dos mártires. No verso que nós lemos de Apocalipse 19, verso 20, Jesus veio na batalha do Armagedon, lançou o anticristo, o falso profeta, no inferno. Ok? No verso 4 temos a ressurreição dos mártires, aquelas pessoas que morreram durante a grande tribulação por não aceitar a marca da besta, não se curvar ao sistema do anticristo, nem adorar a ele, nem a sua imagem. E essas pessoas pagaram isso com a sua vida. Só que agora eles estão ressuscitando para reinar com Cristo, porque Cristo vai estabelecer o reino milenial, o milênio na terra. Só que no verso 5 diz assim: os demais mortos ímpios, os ímpios, todos os ímpios de todas as eras, é o que o texto está dizendo aqui, não reviveram até que se cumprisse os 1000 anos, né? Aí ele diz, esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela é de justos, ok, meus irmãos? A primeira ressurreição, ela é de justos. Então, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que é essa daqui, é de justos. Essa aqui, ímpios. Então nós temos a ressurreição de justos e a ressurreição de ímpios. Entre uma e outra eu tenho aí 1000 anos de distância. 1000 anos de distância entre a ressurreição do ímpio e a ressurreição do justo. Tem 1000 anos. Então, a ressurreição dos ímpios acontece, que ela começa com a ressurreição de Jesus, aí passa pela ressurreição da igreja para o arrebatamento, e se encerra no fim da grande tribulação, a ressurreição dos mártires, que nós vimos aqui, que são 3 fases, essa primeira ressurreição de justos aqui. Então, entre essa ressurreição de justos e a ressurreição dos ímpios, tem um espaço de 1000 anos, porque no verso 5 diz aí, os demais mortos ímpios não reviveram, eles continuaram mortos ímpios, até que os 1000 anos se cumprissem, ok? Aí ele diz assim no verso 6, bem-aventurados os santos, aqueles que participaram da primeira ressurreição, esses são bem-aventurados. Por quê? Porque sobre estes não tem poder a segunda morte, o inferno. Eles não vão para o inferno. A segunda morte é um lugar, um inferno, distante de Deus para sempre, apartado de Deus para sempre. Aí diz assim, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha aí o texto, claro. Ok? Aí o verso 7 diz assim, quando se cumpriu os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque ó, o falso profeta e o anticristo ficou aqui, no inferno. Está aqui o falso profeta e o anticristo, ok? Quando Jesus vem e joga o falso profeta e o anticristo aqui, Satanás não é lançado aqui, pastor Cristão. Satanás é lançado no Hades, que é onde está as almas de todo aquele que morre, que é ímpio hoje, porque eu já expliquei isso numa aula passada para vocês, e eu preciso explicar isso aqui de novo, só para que você entenda. Então nós temos o Hades, vou botar aqui o portão do Hades, para que você entenda. Aí eu tenho aqui o céu de Abraão, vou botar aqui, paraíso, ok? Descendo mais lá para baixo eu tenho o poço do abismo, e aqui o lugar de tormento dos ímpios. Isso aqui não é o inferno. O Hades não é o inferno. É o lugar para onde vinham as almas dos homens, seja ela justa ou ímpia. Então, aqui no poço do abismo, no Tártaro, tem anjos aprisionados aqui, caídos, aprisionados, anjos caídos, aprisionados. Aqui, antes da cruz de Jesus, os justos vinham para cá, que aqui é chamado de Céu de Abraão. Está em Lucas, capítulo número 16. Na história do rico e Lázaro, que a gente leu isso na aula passada, ok? Então os justos vinham para cá. E o ímpio descia para cá. Ele já ficava em tormento
Mas aqui não é o inferno, aqui é o Hades. Mas aqui, eles já estão em tormento, todo aquele que não tem Jesus e vem para cá. Todos os ímpios. Quando Jesus vem e lança o anticristo e o falso profeta no inferno. Então o falso profeta e o anticristo é lançado aqui no inferno. Satanás é lançado aqui no Hades, no poço do abismo, que é uma outra dimensão. Então Satanás fica aqui no Hades por 1000 anos. Ok? Os ímpios ficam aqui por 1000 anos, eles não saem na sua ressurreição, eles ficam aqui por 1000 anos. Quando se passam os 1000 anos, aí vem o versículo 7. Quando se cumprir os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás sairá da cá. Quando Satanás for lançado aqui dentro, escuta aqui. Quando Satanás for lançado aqui dentro, pastor Cristóvão, do Hades, todos os ímpios, todos os homens, todos os ímpios que estão aqui no lugar de tormento, verão ele entrando por aqui, verão ele entrando acorrentado com os anjos levando ele acorrentado, e os ímpios olharão para ele e dirão: era esse que fazia tremer as nações, era esse aí que perturbava a terra. Eles verão Satanás cara a cara, quando ele for lançado lá dentro. Aí o que acontece? Passando os 1000 anos, Satanás é solto para seduzir as nações. E vai ter a última batalha, que é Gog e Magog. Não vamos falar disso, que isso aqui é outro assunto. Né? E verso de número 11 agora. Verso 11, Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco. Agora aí é o juízo final. Aconteceu Gog e Magog. Agora vem o juízo final. O juízo final. Agora. O juízo final diz assim: e um estava sentado sobre ele, que é Jesus, e da sua presença, fugiram os céus e a terra, pois não houve lugar para eles, porque eles comparecem em uma dimensão espiritual. Os ímpios saem, suas almas é tirada aqui do lugar de tormento, e eles em alma comparecem diante do trono branco e daquele que está sentado no trono. Então todos os ímpios de todas as épocas, eles comparecem em alma, ok? Em uma dimensão que não é nem no céu e nem na terra, que a Bíblia diz aí, não se achou lugar para eles. Então eles são julgados em almas, eles comparecem diante do trono, julgados em almas. Aí eles vêm assim, e não há lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, homens importantes, homens de classe alta, homens de classe médias, grandes e pequenos. Aí eles vêm assim, diante de Deus, e abriu-se os livros, e imediatamente abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados segundo o que eles tinham feito, e conforme estava escrito no livro, que é o espírito humano deles, que é o livro da vida de cada um. Fica registrado as ações de todo ser humano, desde o seu nascimento até o dia de sua morte. Tudo que você faz fica registrado no seu espírito humano. É como se fosse um livro de registro, porque no seu espírito humano está a consciência, onde fica lá tudo isso. Ok? Aí diz bem assim, depois que eles são julgados, eles ressuscitam agora, no verso 13. E o mar devolveu seus mortos, e a morte e o Hades, olha aí, rapaz, que coisa terrível. Então, a morte e o Hades, eles vão sair agora, na ressurreição deles, eles ficaram lá pelos 1000 anos. Lembra que o texto diz? Eles não ressuscitaram até que os 1000 anos se cumprissem? Ficaram 1000 anos no Hades. Agora eles vão passar pela ressurreição. Aí diz assim, e a morte e o Hades, é o verso 13. Deram seus mortos, e cada um foi julgado segundo o que havia feito. E a morte e o Hades foram lançados no inferno. E aquele cujo nome não foi achado no livro da vida, que é esses ímpios aqui, que o nome dele não estava no livro da vida, porque eles não aceitaram Jesus, eles não creram em Jesus, o nome dele não é escrito no livro da vida, porque o nome do ser humano só é escrito no livro da vida quando ele aceita Jesus. Ele nasce de novo, ele é registrado no cartório celestial, porque o livro da vida é o livro do registro do novo nascimento. Glória a Deus. Está no Salmo 89. Então,
Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. E você foi registrado no cartório do céu. E glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas o nome deles não estava lá. Aí no verso 15 diz: e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Olha aí agora, eles também serão lançados aqui. Ora, então se eu sei que todos esses aí serão lançados aqui só depois dos 1000 anos, e o falso profeta e o anticristo foram os primeiros a ser lançados aqui, está provado que o inferno está vazio. O primeiro a ser lançado é o falso profeta e o anticristo. Depois ainda passa 1000 anos para todos os homens que morreram ser julgado e depois lançado no inferno. E aí vamos ver gente dizendo: ah, Deus me levou lá no inferno, eu vi gente lá no inferno. Por isso que eu digo, todos eles falsos profetas, falando por emocionalismo. Ok? Toda profecia, toda palavra profética, ela tem que estar embasada na palavra. Se ela não tiver base bíblica, o profeta falou por emoção. Porque ele quer ser o profeta da visão espiritual, das coisas espirituais, mas ele nem compreende e entende as coisas espirituais e quer falar de coisa espiritual. É forte, Deus. Jesus. Sem entender nada de espiritual. Ok? Então, Satanás também não foi lançado no inferno quando caiu da presença de Deus. Porque se você continuar lendo, você vai ver que Satanás é lançado no inferno depois dos 1000 anos também, após a batalha de Gog e Magog. E ele é lançado também aqui. Ok? Então está descartado. Satanás não foi lançado na terra, porque Gênesis 1, verso 2 não tinha nada e nem ninguém. Se não tem nada e nem ninguém, como é que pode ter alguma coisa? Ok? Porque Satanás é um ser. Se ele não foi lançado no inferno, que a gente já provou isso aqui em Apocalipse, já está resolvido, a gente leu agora os textos em Apocalipse. Então, onde Satanás foi lançado quando ele foi expulso da presença de Deus? Onde ele foi lançado? E eu quero trabalhar isso agora. Ok? Diga comigo, Satanás foi lançado nas regiões celestiais. Uma dimensão abaixo do terceiro céu. Então nós temos aqui, só para você entenda. Número 1, ele estava aqui, Satanás aqui no terceiro céu. Número 1. Aí aqui a terra estava sem forma e vazia no meio das águas, a gente leu. Sim ou não? Sim. Só que entre esse universo físico, pastor, e esse mundo espiritual e esse mundo físico, há um divisor de águas. O que divide esse mundo físico que Deus vai criar aqui no meio das águas são essas águas. Ok? Mas por fora dessas águas, porque o universo é como se fosse uma bolha, isso é provado até cientificamente, os cientistas dizem, nós estamos dentro de uma bolha, porque eles descobriram que fora do universo tem água. E aí eles criaram a teoria de vários universos, mundos paralelos. Não é mundos paralelos, é mundos, dimensões espirituais que existem. Agora o que é que acontece? O que divide essa dimensão espiritual da dimensão física? Vamos colocar aqui. Deus criou a Terra aqui. Ó, essa bola que eu fiz aqui é o nosso universo. Aqui está. Aqui dentro está o planeta, o Sol, a Lua, as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias, tudo aqui dentro. Fora do universo, água, porque o universo não é infinito. Isso aí já está refutado. A ciência dizia antigamente que era infinito o universo. Hoje eles mesmos admitem, o universo é finito. Chegaram a essa conclusão. Mas a palavra de Deus já falava disso há muito tempo. O que é que acontece? Essas águas é o que divide essa dimensão. Só que entre essa dimensão do terceiro céu, aqui está o primeiro céu,
existe um segundo céu aqui, ó. Uma dimensão mais abaixo, chamada regiões celestiais. Diga comigo, regiões celestiais. Então, quando Satanás é expulso da presença de Deus, ele cai para cá, para essa dimensão, chamada regiões celestiais. Só que essas regiões celestiais é o local onde Deus vai estabelecer a cidade. Ok? Deus vai estabelecer a cidade. E quando Deus estabelecer a cidade, pastor Luan, isso é terrível, todas essas águas que estão aqui, elas serão tiradas. Porque Apocalipse diz assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E não há mais mar que essas águas. E ali não há mais mar. Porque Deus vai arrancar isso aqui. Que o objetivo de Deus é colocar o céu na terra. Então o físico se unirá com o espiritual. Isso na dispensação, ok? Na dispensação da plenitude dos tempos. Isso já depois do milênio, já depois do juízo do trono. Aqui nós já estamos no estado eterno agora. Essas águas serão arrancadas essas águas. E as regiões celestiais, né, ficará sobre a terra, de maneira que toda a terra, todo o universo aqui, tudo aqui criado, será iluminado, tomado pela glória do Senhor. Ok? Então, Satanás cai para cá, para as regiões celestiais. Só que essas regiões celestiais, ela tem dono. Meu Deus, aleluia. Abra aí Efésios capítulo de número 6. Glória a Deus. 6 e verso 11. Lê aí, capítulo 6, verso 11, pastor. Alguém quer achar? Isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12 agora. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, Isso. mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Nos lugares celestiais. Então a atuação deles está aqui, desde o dia que eles caíram. Como é o nome desse lugar? Lugar celestial. Então Satanás está aqui no lugar celestial. Ele atua na terra a partir daqui. A partir daqui, ele dá ordem, porque nós vimos aí, principado, potestade, hostes espirituais da maldade, sim ou não? Então nós temos principados que são poderes internacionais. Nós temos potestades que são poderes nacionais. Vamos ler o texto direito. Vamos ver a sequência. Verso 12, né? Mas contra o principado, contra as potestades, principados, poderes internacionais. São anjos caídos que atuam internacionalmente. O objetivo desses principados é atuar em governos. Ok? Aí diz assim: potestades que são nacionais, dominadores que são regionais, e hostes espirituais da maldade que estão aí em becos e vielas aí. As hostes espirituais da maldade, esses são os que mais manifestam, esses são os que andam em becos e vielas, em ruas e estradas, que às vezes as pessoas vão olhar e vão dizer: essa rua parece que é uma rua amaldiçoada, só morre pessoa aqui de acidente direto, é carro batendo, é gente que morreu de moto, é gente que bate carro no mesmo lugar. Já viu o pessoal falar isso? Porque tem um príncipe, tem uma hoste lá, um desse anjo caído lá, e a atuação dele é trabalhar ali causando acidente. E quando o homem e a mulher de Deus entende isso e começa a guerrear contra eles, começa a guerrear para desfazer essas obras.
Ok? Essas hostes espirituais da maldade, eles vão estar em casas, no meio de famílias, trabalhando por gerações, pastor, no meio de famílias, causando o quê? Enfermidades, doenças, porque assim você vai dizer, doença genética é herdada da família. Não é. A Bíblia chama de espíritos familiares, que eles trabalham em gerações no meio de uma família para matar. Matou o pai de câncer, quer matar o filho, quer matar o neto. Todo mundo lá vai pegar câncer e vai morrer. Uma família. Vai passando de geração em geração. Diga, como resolve isso? Quando você descobre Jesus e você começa a guerrear contra essas forças. Em você essa maldição para. Porque ela é quebrada, mas é necessário crer. É necessário crer e determinar, não aceito. E aí você muda a rotina. Porque toda enfermidade, toda doença também é comprovado que ela vem pela má alimentação. Então, se você tem a probabilidade, né, de ter, porque às vezes vai dizer que vai passar hereditariamente, mas você já está pegando aqui uma outra visão, uma visão espiritual. Mas nós vamos descartar algumas coisas da ciência, porque tem razão em alguns pontos. Se eu sei que, dependendo de uma má alimentação, eu tenho mais probabilidade, pastor Cristóvão, de pegar um câncer, e eu sei que na minha família tem uma geração que morreu de câncer, morreu o tio, morreu o avô, morreu a avó, uma geração inteira. Porque esses espíritos estão lá atuantes. Então eu vou confundir eles. Vou fechar minha boca, não vou comer aquilo que pode causar câncer em mim. Vou deixar eles confusos. Tudo que o meu avô fazia, meu avô tomava cachaça. E o demônio vem matando. Matou um de cirrose, matou outro. O fim deles todos na cachaça. Quando você descobre Jesus, aceita Jesus na sua vida, e você descobre essa verdade, em você esse quadro é revertido. Isso quer dizer que de você para frente Deus pode levantar uma nova geração debaixo da bênção. Aleluia. Uma nova geração debaixo da graça. Uma nova geração debaixo da bênção do Senhor. Uma nova geração, aleluia, debaixo do poder e da proteção de Deus. Mas diga comigo, eu vou ter que guerrear. Aí no texto, temos que lutar contra eles. Estamos em guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em batalha. E aí Paulo diz, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Onde é que eles estão? Nos lugares celestiais. Só que esses lugares celestiais, ele tem dono. Diga comigo, tem dono. Tem dono. Meu Deus. Capítulo 2, verso 6 de Efésios. Olha aí. Efésios 2. Então eu botei aí. Eu botei Efésios, capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12. Eu vou botar mais. Capítulo 2 e verso o que eu falei agora? E verso 6. Meu Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Quem pode ler esse texto? Sim. E nos ressuscitou juntamente com ele. Quando a gente aceitou Jesus. Aleluia. Vai, pode ler, pastor Gustavo. E nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então isso quer dizer, pastor Cristóvão, que no dia que você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, você estava morto em seus delitos e pecados. Você aceitou Jesus, ele te deu vida no teu espírito humano que estava morto. Aleluia. E quando ele te deu vida, ele te deu uma herança. Porque esses lugares celestiais é o lugar onde Deus colocará a cidade. João disse, eu vi ela descendo da Nova Jerusalém. Então ela está descendo e ela vai se estabelecer aqui. Aqui é o lugar dela.
este lugar, este terreno, esta dimensão, onde Satanás está agora temporariamente, tem dono. E quem são esses donos? A igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Você. Então tem um lugar seu aqui, pastor Luan. Que antes de você aceitar Jesus, oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, porque isso aqui que eu vou falar é muito forte. Antes de você aceitar Jesus, tinha um demônio aqui, um anjo caído, aqui no lugar celestial, ocupando um lugar que era seu, porque ele é ladrão, Satanás é ladrão. Meu Deus, é forte. E ele estava aqui, ocupando um lugar que lhe pertence. Porque o Brasil diz aí, e nos fez assentar com ele, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais. E a palavra assentar aí não é sentar numa cadeira não, irmão. É assentamento, direito de propriedade. Então Paulo está dizendo que Cristo te deu um lugar aqui. Aqui tem um lugar que lhe pertence aqui nessa dimensão. Glória a Deus. Mas esse lugar, ele veio para posse sua, para ser de fato seu, no dia que Jesus te ressuscitou. Qual foi esse dia? Pergunta para mim, qual foi esse dia? Qual foi esse dia? Que Jesus Que Jesus ressuscitou. Diga, no dia que eu criei no Senhor Jesus. Então, no dia que eu criei no Senhor Jesus, o Senhor Jesus me deu o meu lugar que me pertence, que estava ocupado. Mas onde tem esse texto? Onde tem esse texto? Já vou ter que encerrar, ela está tão boa, eu tenho que encerrar, já está acabando o tempo. Onde tem esse texto que me prova isso, pastor Cristóvão? Pastor Cristóvão, eu aceitei Jesus no dia que aquele pregador pregou para mim, pastor Assis. No dia que aquele pregador, você lembra qual foi o pregador que ministrou a mensagem para você aceitar Jesus, pastor Cristóvão? Você lembra quem foi que pregou a mensagem para você aceitar Jesus? Você lembra, pastor Assis? Você lembra? Você lembra, irmã? Você lembra? Você lembra quem foi o pregador que pregou, que trouxe uma mensagem lá e dizia que quer aceitar Jesus nessa noite? E foi uma batalha, foi uma luta. E a tua mente ficava, não vai, não vai. E o teu coração dizia, vai, vai. Aquela guerra, aquela luta, aquela batalha. E a igreja intercedeu, Jesus, visita o coração, meu pai. A igreja intercedendo, a igreja orando, e uma batalha travada na mente. E o pregador dizendo, Jesus te chama hoje. E quando o pregador dizia isso, esses espíritos que estavam lá ocupando o teu lugar, eles não queriam que tu viesses, porque eles sabiam que a casa para eles ia cair. forte, Deus. Meu Deus. E aí, quando você decidiu, deu o seu primeiro passo, e você veio tirar para cá, levantando a mão, eu quero aceitar Jesus, e você veio chorando, e você veio se rasgando na presença de Deus, naquele exato momento, principal e potestade, começou a cair. Aí você não sabe por quê que a luta, a fúria é grande na vida daquele que ganha uma alma, na vida daquele que evangeliza, na vida daquele que traz sua vida para Jesus. Por quê? Porque ele está desocupando Satanás. Aleluia, ele está desocupando esses espíritos de lugares que pertencem a você. Aleluia. Está derrubando eles de lá, pastor. E onde tem isso? Eu já estou encerrando. Abra a Bíblia comigo em Lucas. O texto agora para provar isso aqui. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Meu Deus. Oh, glória a Deus. E verso 17. Lucas 10, verso 17 ao 20. Vou colocar aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Todos acharam? E diz assim: e voltaram os 70 cheios de gozo, os discípulos que Jesus deu
eles pregar o evangelho, ganhar alma. E eles foram, e eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos sujeitam por causa do teu nome. Ei, Jesus, eu cheguei ali numa vila, tinha um homem demoniado, eu disse: em nome de Jesus, sai. O demônio me obedeceu, eles estão dizendo isso. Aí ele diz assim, Jesus olha para eles e diz: eu sei. Por quê? Porque Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Enquanto vocês ganhavam alma, enquanto vocês evangelizavam, eles caíam. Aleluia. Jesus. Aleluia, papai. Aí Bíblia assim: e eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Eu estou dando a vocês essa autoridade. Vão ganhar alma, vão libertar vidas, vão transformar vidas. E sobre toda a força do inimigo, eles não vão poder resistir a essa autoridade. É o que Jesus está dizendo. Eita Deus, é forte, Jesus. E nada vos fará dano algum. No entanto, não vos regozijei por isso, que vocês expulsam demônio. Mas ele diz assim: antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito aonde, irmão? Livro da vida. Aleluia. Qual a tradução está dizendo aí? Nos céus. Aleluia. Hã? Glória. Ele está dizendo nos céus aí? No céu. Isso, região celestial. Então Jesus já, pá, ó, aceitou Jesus. Que está lá cai. Ele cai. Ele fica sem domicílio aqui. Ele cai para cá. Para que você guerrear contra ele e vencer ele. E aqui, onde ele estava ocupando seu lugar, Jesus botou teu nome. Glória a Deus. Luan, Aleluia, Jesus. Cristóvão, Cícera, Eita glória. Rafael, Irmã Maria, Glória. Aleluia, Jesus. Irmã Rosa. Como é o nome do senhor? Deus. Igor? Isso. O teu nome foi escrito aqui. Aleluia, Jesus. Fernando, Gabriela. Foi escrito ali. Eita glória. Aleluia. E eu encerro. Volto lá só para Efésios, para nós encerrar isso aqui agora. Efésios. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Eu já encerro, porque eu vou ter que buscar minha esposa ali, meus irmãos. Mas na próxima aula Deus vai nos dar mais graça. Está tão bom, né, irmãos? Como é tremenda a revelação da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Como é tremendo, né? A forma que Deus fala conosco. Todos acharam o texto? Efésios 1, verso 3? Diz bem assim: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, oh glória, com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestes. Então isso quer dizer, meu Deus, irmão, isso quer dizer que quando Deus vai te dar uma bênção, Ele tem um endereço. Diga comigo o endereço. O endereço. A tua bênção, ela chega aqui, Aleluia, Jesus. nos lugares, Celestes. lá na tua propriedade. Lá. Eita glória. Só que, para essa bênção, pastor, toda bênção, seja ela financeira, espiritual, toda bênção, tudo aquilo que você ora a Deus, por uma libertação, por uma cura, por uma porta aberta, toda bênção, aí, toda a sorte de bênção, está escrito aí, ela é depositada aqui. Ela é depositada aqui. Só que ela tem que ser transferida daqui para cá, para a terra, onde você está. Mas ela está aqui. E tem principado, potestade, querendo impedir que essa bênção saia daqui e venha para aqui. Aí se nós fosse lá para o texto de Daniel, ela ia passar a noite aqui falando lá. O Gabriel que veio trazer a resposta
e estava sendo detido por um príncipe do reino da Pérsia, um principado. Ok? Mas Jacó descobriu um segredo. Quando ele fugia de Esaú, a Bíblia diz que Jacó pegou uma pedra, pastor Cristóvão, dormiu no deserto. E a Bíblia diz que sonhou Jacó um sonho, uma revelação de Deus. E ele disse: eis que tinha uma escada que tocava da terra até o céu. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória! E ele disse: eu vi anjo subindo e vi anjo descendo. Eu vi anjo subindo e vi anjo descendo. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí, quando Jesus está falando com Natanael, no capítulo 2, se eu não me engano, do Evangelho de João, Natanael olha para Jesus e Jesus disse: antes que eu te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ele diz: meu Deus, tu és um profeta, Rabi. Jesus disse: só porque eu falei que te vi debaixo da figueira, tu viu, rapaz? Agora prepara que a revelação de Jacó vai se cumprir daqui para frente. Daqui para frente, tu vai ver anjos subindo e descendo pelo Filho do Homem. O que é que Jesus está dizendo? Eu estou ligando uma escada da terra até a dimensão espiritual. Eita, glória a Deus! Pergunta para mim o que é essa escada. O que é essa escada? O que é essa escada? É a tua oração, é o teu jejum, é a tua persistência. Você buscando na presença de Deus, você está subindo escada Aleluia, Jesus. espiritual para trazer bênção de Deus que está lá. E quando você estiver orando, já começa orando dizendo: meu Deus, eu sei que minha bênção já está depositada aí na minha propriedade, mas eu quero a minha bênção aqui, eu preciso dela aqui, na minha casa, na minha vida, no meu ministério, sobre a minha história, eu preciso da bênção, vai dela para cá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pede para Jesus fazer um pix do céu, ele vai transferir, ele vai tirar do espiritual e botar ele vai tirar do espiritual e vai depositar no físico, pastor. Aleluia! Fugia! Eita, meu Deus! Quando a fugia da casa de Sara, o menino estava no centro, pastor Cristóvão. O menino no centro chorando. E a mãe dele começa a orar: meu Deus, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu filho. E a Bíblia diz que um anjo aparece e diz: ei, não chore. Deus ouviu o choro do menino. E a Bíblia diz assim: e Deus abriu os olhos de Agar. Aleluia, Jesus. E ela viu um poço de água. Glória a Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Eita, Deus. Não tinha um poço ali, irmão, mas Deus fez um poço vindo do mundo espiritual para o mundo físico. Uma transferência espiritual de milagre começou a vir. Deus está na sé. Deus fez uma fonte aparecer onde não tinha fonte por causa da oração do meu irmão. Deus grande, aleluia. A oração. É Jesus. Muito forte, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória. Benção. Meu Deus. Jesus. Glória, glória. Meu Deus. Glória a Deus. É, papai. Glória a Deus. Tu és fiel, Deus. O Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, ela chora, mandar a súria. Queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra abençoada, Senhor. Nos leve em paz, meu Deus, para os nossos lares. No nível de todo mal, nos guarda debaixo da tua poderosa proteção. Porque debaixo das tuas asas nós estamos seguros e guardados, Senhor. Papai amado. Nos conduz em paz e nos dê, meu Pai, uma semana abençoada para a glória do teu nome, Em Senhor. nome de Jesus. Teu nome seja glorificado sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Aleluia. O Espírito de Deus, irmãos, está falando ao meu coração, dizendo: tem bênçãos de Deus que está descendo nessa noite na sua vida. Tem bênçãos de Aleluia. resposta do céu, pastor.